Está entrando no ar. Conexão Esperança. Realização Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta. Ministério Esperança. Unidos no amor de Deus. Apresentação Donizete Silva. Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta. Oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas. Aos domingos, às 19 horas. Cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança. Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta. Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança. Unidos no amor de Deus. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. Senhores, irmãos e irmãs, olá meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga internauta, seguidora das mídias sociais, graça, saúde e paz seja sobre a sua vida em todo o tempo, onde quer que você esteja e vá. Eu sou o pastor Donizete Silva, esse é o nosso encontro de todas as quartas-feiras para a reflexão da Palavra de Deus e também um período de oração que nós sempre fazemos. Curta e compartilhe o vídeo no seu perfil pessoal, nos grupos e páginas que você segue. Curta as nossas páginas e siga-nos e ative as notificações para que você seja avisado e acompanhe todas as nossas publicações. Na descrição do vídeo estão as informações institucionais e bancárias para você falar conosco, fazer doações e também apoiar esse ministério que leva esperança a todo esse mundo de meu Deus. Vamos dar uma olhada, o pessoal que está conosco aqui. Vejo Ruth Silva, Paulo Rosa, Marina Santos, também o Edilson de Oliveira, Estácio Rila, Viviane Andrade, Jandira Moreira, são os que já estão com a gente nessa noite. Deus abençoe grandemente, obrigado pela audiência, continue conosco. Nossa reflexão hoje, em torno de 15 a 20 minutos, a gente interage com você. O tema para a nossa reflexão do estudo de hoje: educação e religiosidade. Se é contra a educação, não está a favor da igreja. Como referência bíblica, nós vamos ler, para iniciar, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Você que está nos acompanhando, pode ler conosco, os irmãos, as irmãs aqui na igreja também. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que
o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas obras. Portanto, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Pois bem, o termo educação remete a uma gama de concepções. No sentido etimológico da palavra, educação vem do latim, oriunda de dois termos: educare, que significa alimentar, cuidar, criar, e educere, que significa tirar para fora, conduzir para, modificar um estado. Segundo José Carlos Libânio, 2010, em Pedagogia e Pedagogos, para que as diferentes concepções de educação convergem em um processo de desenvolvimento do ser humano através de uma transformação contínua. No entanto, a concepção de educação é bem mais complexa, ampla e variável, tão quanto as teorias da educação. Para Libânio, o acontecer educativo corresponde à ação e ao resultado de um processo de formação nos sujeitos ao longo das idades para se tornarem adultos, pelo que adquirem capacidades e também qualidades humanas para o enfrentamento das exigências postas por determinado contexto social, e no nosso caso esse contexto social que a gente vive. Esse contexto social, essa vida que nós vivemos, não se resume apenas à escola, mas à família, à fábrica, aqui tida como exemplo de locais de trabalho, e outros segmentos sociais, dentre os quais a igreja, a religiosidade, que é o tema da nossa reflexão nessa noite. No que se refere às modalidades da educação, nós podemos defini-la como informal, não informal e formal. Todas essas modalidades, esses métodos, esses meios de educação possuem, pastora Ruth, influência na formação da personalidade do indivíduo, da pessoa. Então não é só a escola com o seu meio mais formal, estruturado, que influencia a vida da pessoa, mas o meio da família, por exemplo, que ela vive, influencia. A vivência religiosa que ela tem também vai influenciar a vida da pessoa. Então a educação informal consiste em uma educação não informal ou não intencional, que não é sistematizada. Isso ocorre, por exemplo, na família. Todos nós recebemos uma educação da família, mas não tem aquela estruturação, aquela organização metódica que a escola, por exemplo, tem. A educação formal, ela é mais sistemática, portanto, é aquela mais estruturada da escola, né, organizada, tem todo um planejamento pedagógico intencional para atender ali a criança, o adulto, aqueles que forem buscar o conhecimento. Já a não informal consiste em atividades com caráter de intencionalidade, porém com baixo grau de estruturação e sistematização, implicando certamente relações pedagógicas, mas não formalizadas. Nós podemos, por exemplo, fazer aqui um grupo, por exemplo, de oração. É um grupo que não tem uma estrutura, toda formalizada como da escola, mas esse grupo de oração, ele educa também as pessoas. A pessoa precisa se organizar para estar no grupo de oração, ela tem que entender da hora. Então, se a gente marca a oração para as 10 horas, chegar às 11 não vai resolver, marca para a quarta, chega na terça, então o fato da pessoa entender, organizar a agenda, ter que contar a hora, tudo isso é o quê? É um processo de educação pelo qual nós estamos passando por ele. Então o ser humano, ele é complexo. Ele desenvolve sua personalidade, seu caráter, a partir das relações que mantém
com as diversas instituições sociais em que está inserido. Deste modo, essa personalidade ela é desenvolvida através do chamado processo de socialização. E não é simplesmente uma característica biológica, aquela que a pessoa nasce com ela. O que eu quero dizer é que, embora o ser humano nasça com maiores potencialidades que os demais animais, por exemplo, muitas dessas potencialidades, irmã Geni, só serão desenvolvidas através desse processo de socialização. Esses dias nós estávamos assistindo um filme, né, Ruth, o cidadão preso numa ilha, né? Então ele não consegue se socializar sozinho, porque o contexto que ele estava vivendo era o quê? Um contexto diferente, então ele teve muitas dificuldades ali. Então a família, a escola e a religião são exemplos de instituições sociais básicas que contribuem para essa formação da personalidade do indivíduo, segundo Moema Toscano, em 2001, que tratou acerca da introdução à sociedade educacional. Portanto, a religião ela está ligada intrinsecamente dentro da pessoa, está ligado à personalidade de cada pessoa, do indivíduo, de todos nós, e exerce grande influência sobre a sociedade humana através do tempo. Então não é só a escola que forma o indivíduo, forma a pessoa. A religiosidade e a igreja também tem parcela substancial na formação das pessoas. Nós somos o que somos hoje porque ouvimos o Evangelho, através do Evangelho de Cristo nós fomos reeducados, para tal. Poderíamos ser de uma forma diferente. Então, essa religiosidade, ela trabalha na nossa vida e educa também a nossa vida. Segundo Carlos Roberto Jamil Cury, quando ele escreveu Ensino Religioso na Escola Pública, o retorno de uma polêmica recorrente, foi publicado na Revista Brasileira de Educação em 2004, esse artigo. O termo religião provém do verbo latino religare, o que nos remete à reunião de algo, nos remete a essa religação de algo ou alguém, o restabelecimento de um elo. E aí eu concordo com o Cury, que religare seja um termo, não seja um termo restrito apenas às religiões monoteístas, no nosso caso o cristianismo. E claro que isso não diz respeito a um julgamento de mérito que aqui a gente está fazendo. Então, se não for do cristianismo, está religando. Não é isso que nós estamos dizendo. O que Cury diz e o que a gente entende é que outras manifestações de caráter religioso, místico, cósmico ou transcendental também aspiram por algum reencontro do ser humano e do conjunto dos seres humanos vivos ou já mortos, em algumas religiões, com a totalidade. Então, mesmo não sendo no cristianismo, há uma busca do ser humano no sentido de que parece que ele está desligado, ele precisa religar em algum ser superior. Então, é isso que quer dizer. A etimologia da palavra, conforme nós vimos, nos ajuda a compreender, irmã Dulce, que está aqui nos acompanhando, o seu sentido. Em termos práticos, a religião consiste o quê? Trocando em miúdos, consiste em uma instituição social que procura reunir pessoas ou seres em sentido natural ou no sentido sobrenatural. As instituições sociais, elas são organizadas e constituem nos meios pelas quais as pessoas procuram ajustarem-se ao ambiente natural, social ou sobrenatural. A instituição religiosa tem a finalidade de ajustar as pessoas, todos nós, ao seu ambiente sobrenatural. A religião, então,
é um sistema unificado de crenças e práticas relativas às coisas sagradas, isto é, as coisas colocadas à parte e proibidas, crenças e práticas que une numa comunidade moral única todos os que adotam essa determinada prática. Por isso nós temos inúmeras denominações. Então as pessoas creem naquele modelo de crença e de prática, juntam um grupo de pessoas que assim creem e eles acabam reunindo, né, e nós também, numa determinada religião. Isso a gente aprende em Sociologia Geral, tem vários livros, nós estamos referenciando aqui por Lakatos e Marconi, de 2011. Atualmente, dentre as instituições sociais, a escola ela promove a educação sistematizada. E a religião é o espaço de propagação da fé. Porém, a religião contribui de forma importante para a educação, propagando valores, princípios e conhecimento. Portanto, irmã Luísa, que aqui está, a educação, o ensino, ele está ligado à religiosidade. Não tem como a gente separar. A religiosidade, o ensino e a religiosidade estão ligados entre si. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22 e o verso de número 6. A história da educação está intimamente ligada à própria história das instituições religiosas. A casta sacerdotal, que nas sociedades mais antigas, sociedades arcaicas, detinha o poder político, ou pelo menos, no caso de que não tinha o poder político, pelo menos dele participava ativamente, deve ter compreendido de maneira bastante clara a importância de chamar a si o controle do sistema educacional, por mais informal que esse sistema fosse, que fosse limitado. Então isso a gente vê dando uma olhada também nos estudos da sociologia. Essa relação educação-religiosidade se mantém, portanto, não é de hoje que a gente tem isso, é desde as comunidades mais primitivas até a sociedade moderna, até os dias de hoje. Por exemplo, Maria Lúcia Arruda Aranha, em 2006, em História da Educação e da Pedagogia Geral e também no Brasil, ela explica como que já nas comunidades tribais, por exemplo, as crianças aprendiam imitando os gestos dos adultos e nas atividades diárias e nos seus rituais. No entanto, essa relação torna-se mais clara a partir do momento em que a sociedade, de uma forma geral, ela se torna mais complexa. Por exemplo, para ficar mais fácil para compreender, no Egito Antigo, que a gente conhece bem por estudar a Bíblia, a transmissão do saber ela era restrita a poucos, dentre eles os sacerdotes. Na Mesopotâmia, onde a classe sacerdotal também era encarregada da educação, vemos isso também na Índia, onde a educação era privilégio dos brahmanes, e cabe aqui também uma referência aos hebreus, pregadores, os propagadores, né, do monoteísmo, que significa crer em um Deus apenas, que aí divergiu das demais civilizações estudadas que a gente vê no passado, que tinha muitos deuses, mas os hebreus apenas criam em um Deus apenas. É um Deus único, que requeria esse Deus dos seus seguidores a absorção de determinados valores descritos na Torá, né, na lei de Moisés. Então ali também a gente vê que o conhecimento ele era restrito a um grupo também, ele não era disseminado a toda a sociedade na época.
Inês e Augustus Borges, em 2002, quando escreve Educação e Personalidade, a dimensão sociohistórica da educação cristã, faz uma ligação com o que nós vimos dos outros escritores que a gente citou aqui, ao relatar que nas civilizações antigas a religião ou a magia, o misticismo, determinavam praticamente os aspectos de toda a vida humana. Portanto, ao serem transmitidos os ensinamentos relativos aos aspectos práticos da vida primitiva, transmitia-se da mesma forma o ensino religioso também, pois eram temas interdependentes, ou seja, não tinha como você ensinar, por exemplo, matemática para a pessoa, português, enfim, e dissociar essa carga religiosa que cada um de nós temos, mesmo que a gente vive em um país laico, enfim, que não se tem um ensino religioso de forma sistemática na escola pública. Ao analisar as considerações de todos esses escritos que nós falamos aqui de vários deles, nós vemos o quê? A educação não esteve somente relacionada à religiosidade, mas por muito tempo ela foi apenas um privilégio de classe também. Então, nós temos a questão da religiosidade, mas nós temos um outro aspecto que é esse privilégio de classe. Que classe foi essa? A clerical, da qual pertencia apenas os sacerdotes dos diferentes tipos de religiões e culturas, ligado à burguesia, a quem detinha o poder. E nós vemos isso quando você olha, por exemplo, os escritos bíblicos. A gente vai ver a notoriedade que tinha, por exemplo, os escribas. Fora dessa casta, desse grupo, poucas pessoas tinham um determinado entendimento, para transmitir o conhecimento. Vê-se também que a religiosidade intervinha em toda a esfera da sociedade primitiva. Então, a educação e a religiosidade sempre estava intervindo na vida de todas as sociedades, na vida de todas as pessoas. O cristianismo, que aí é o nosso caso, surgido também dentre o povo hebreu, mantém um relacionamento intenso com as práticas educativas no decorrer da história e até nos dias de hoje. Tem muitas coisas que mesmo nós cristãos não sabemos, mas a gente vai ver para o final aqui algumas informações interessantes. Então, nós cristãos, nós legamos ao mundo um patrimônio cultural, filosófico e pedagógico extremamente valioso. Uma das coisas extremamente valiosas que a gente tem, que é um dos livros mais lidos que nós temos no mundo, é a Bíblia, né? E isso é cultura também, isso é educação. Na sociedade brasileira, por exemplo, temos inúmeras organizações religiosas educacionais, das quais nós podemos destacar duas, para a gente não delongar. Então, duas importantes: a PUC, que é a Pontifícia Universidade Católica, que é uma universidade cristã ligada à Igreja Católica. E nós temos também a Universidade Presbiteriana de Mackenzie, bastante famosa também no âmbito evangélico. São duas entidades cristãs que estão voltadas para a educação. De fato, educação e religiosidade estão ligadas. Se alguém é contra a educação, seja em que esfera for, a diversidade do conhecimento, então eu sou contra a educação, eu sou contra a diversidade do conhecimento. Deve-se ensinar apenas o que eu penso, apenas o que eu acho. Não, o mundo tem que ser da forma, na visão que eu imagino que deve ser. Então, se alguém pensa assim, acha dessa forma, ele não está a favor
da igreja, não está a favor do evangelho, porque o evangelho ele não pensa assim. No cristianismo, para concluir, encontram-se variadas modalidades da educação. Já começa por aí. Nós temos, pastora Ruth, a educação informal, através dos valores vivenciados nas igrejas. Nós temos a educação formal, através das ONGs, né, que são organizações não governamentais, tem inúmeras delas na igreja. Eu, por exemplo, fiz faculdade de teologia por uma delas, né, e várias pessoas ensinam aí essas questões de teologia através de ONGs que estão ligadas às instituições religiosas. E nós temos também a formal, que aí é mais sistematizada, né, através das escolas confessionais cristãs. Duas universidades nós citamos, por exemplo. Então você vai, por exemplo, numa PUC, você vai numa Mackenzie, é tudo estruturado. Então não é porque é cristã que faz de qualquer forma, não, é tudo estruturado, são excelentes universidade de ponta. Muita gente, por exemplo, tem um sonho, né, de estudar na PUC, na Mackenzie, tem que fazer os testes, né, os vestibulares, tem dificuldades para entrar, é bastante concorrido. Então, tem toda uma formalidade dentro do que a lei ali estabelece. Em todos os tempos e ainda hoje, educação e religiosidade sempre estiveram juntas, como a gente vê. Sebastião Fronteira, que está aí nos acompanhando, vejo aqui o Fábio Santos também, Alex Parra, Silvio Silvia, Timóteo Nogueira e outros aqui, né? Hoje tem bastante gente, não dá para a gente citar todo mundo. Então, eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios 22 e o verso 6. Não deixe para educar depois, porque é verdade, né? Isso, então. Sim. A irmã Geni está dizendo aqui que o pai dela ensinava quando ela era criança. Isso há 83 anos atrás, não é isso, irmã Geni? E até hoje ela está aqui na igreja. Então, essa é a verdade. Se nós não ensinarmos essa religiosidade, essa educação para a criança, certamente o que vai acontecer? Nós vamos ter que visitá-lo depois na prisão. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que a serva, o servo de Deus, seja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, irmã Francisca, que aqui está, 2 Timóteo 3, 16 e 17, essa é a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Educação e religiosidade. Não seja contra, seja a favor, porque se somos contra a educação, não estamos a favor da igreja. Antes de terminar, vamos dar um alô aqui ao pessoal que está conosco. Ruth Silva, Paulo Rosa, Marina Santos, Edson de Oliveira, Estácio Rila, Viviana Andrade, Jandira Moreira, Timóteo Nogueira, nosso companheiro de trabalho e pastor da igreja do Evangelho Quadrangular do Litoral. Deus abençoe grandemente, obrigado por acompanhar. Luiz Martiano da Silva, Silvio Silva, Alexandro Parra, Fábio Santos, Sérgio Pinheiro, Luzilene Lopes, Moisés Abreu, Sebastião Fronteira, Geislane Nune, Max Emiliano, Deide Júnior, o Wagner Melhado Bera. Como é que está o Wagner? Quando que nós vamos fazer uma outra viagem, né? Já estamos com saudade, estamos curtindo aqui, dando uma olhada nas postagens que você está fazendo. E se quiser ir com a gente para o Nordeste, né, Ruth? Está convidado, né? Mês de dezembro, se Deus quiser, nós vamos para o Nordeste.
Carlos Carneiro, acompanhando a gente também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão acompanhando, que a bênção, a graça do Senhor seja sobre a vossa vida. Nós queremos encerrar nesse momento orando por todos que estão nos acompanhando, os irmãos que estão conosco aqui nessa noite também, e que essa palavra de Deus, ela possa estar no seu coração, que você possa refletir sempre, buscar a educação em todas as instituições. Vá na escola, valorize a família, os grupos que fazem os bons debates e principalmente olhe para a palavra de Deus, que ela é, conforme nos afirma o próprio texto, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Querido Deus, louvamos o teu nome, te glorificamos por essa oportunidade que tu nos deste, o privilégio e também, ó Deus, a satisfação de poder compartilhar da tua palavra, falar às pessoas, trazer esperança, trazer bênção, graça, verdade e vida à vida de todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando. Que tu possa abençoar tanto aqueles que ensinam, que educam essa nação brasileira, quanto aqueles que estão sendo educados, recebendo, ó Deus, o conhecimento e certamente no amanhã ou concomitantemente estão transmitindo o conhecimento também. Que tu possa, ó Deus, colocar as tuas mãos de poder, abençoando os irmãos, as irmãs que estão conosco aqui nessa noite, nesse culto de estudo bíblico, e também, ó Deus, abençoando a todos aqueles que não puderam vir, que estão acompanhando de longe e de perto, aqueles que vão, ó Deus, ser alcançados por essa palavra no decorrer dos tempos, dos dias, que a bênção possam alcançá-los de uma forma poderosa e gloriosa. Abençoa-nos, que a nós que continuaremos aqui na igreja e teremos um período de oração, ó Deus, para que a tua graça, a tua misericórdia nunca falte na nossa vida, no nosso coração. Nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Que Deus possa abençoar a todos e todas que nos acompanham. Você já sabe, toda quarta-feira nós temos um encontro com você às 20 horas. Também no domingo às 19h30 nós temos os nossos cultos de louvor e adoração. Você é nosso convidado para estar conosco. E toda sexta-feira, programa de rádio, muita música para nossa alegria, louvor ao Senhor nosso Deus, a boa música gospel, cristã e também brasileira. A gente faz a MPB também no programa de sexta-feira. Você é nosso convidado para estar conosco. Uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.